E depois, quando a gente estuda a resposta celular, em trabalhos que nós fizemos agora recentemente, tem aí pelo menos 6% das pessoas que não tem nem anticorpo e a gente também não consegue detectar resposta celular. É, sem dúvida, preocupante, mas a gente ainda não pode afirmar que essas pessoas não têm proteção alguma. Sempre tem algum tipo de proteção que é dada por qualquer vacina. É claro que a gente gostaria de ter uma resposta bem forte, com muito anticorpos e tudo isso. Em estudos internacionais, Nelson, desculpe se eu vou ficar um pouquinho longo, mas em estudos internacionais se viu que existe uma correlação entre a eficácia da vacina e a indução de anticorpos ditos neutralizantes. Mas isso não funciona a nível individual, e sim, quando a gente testa a vacina de um modo geral, ter anticorpo neutralizante é um bom marcador de eficácia. Inclusive, saiu um artigo científico recentemente que mostra que realmente a vacina da Pfizer, da Moderna e também da Novavax, elas produzem muito anticorpo neutralizante e na rabeira, digamos, dessa curva que foi feita nesse trabalho muito citado da revista Nature, é que a Coronavac está lá embaixo, é que induz menos anticorpo neutralizante e está de acordo. Puxa vida, perdemos momentaneamente o Dr. Jorge Calil, imunologista do HC. Pode continuar, Dr. Jorge, travou um pouquinho aqui. Ah, tá, desculpe. Então, o que a gente sabe, então, é que a Coronavac induz menos anticorpos neutralizantes e ela é sabida que a eficácia dela deu ali 50%, né, apenas, e pensando que na coorte que foi estudada para a vacina Coronavac, tinha pouquíssimos idosos, né, e a gente sabe que os idosos respondem mal para vacinas de vírus inativados. Eu ia perguntar para o senhor, doutor Calil, ontem, ao se referir a esse tema, doutor Dimas Covas, ele falou justamente sobre isso, uma resposta diferente dos idosos, né, com relação à produção dos anticorpos. Então, as pessoas mais velhas respondem de forma mais lenta ou mais branda à imunização? Sim, a gente sabe que as pessoas mais velhas respondem mal, sobretudo a esse tipo de vacina que é de vírus inativado. Inclusive, nós usamos também a vacina da gripe com vírus inativado. E há algum tempo eu tenho falado que a gente tinha que ou aumentar a dose para indivíduos idosos ou dar a vacina com adjuvante, porque aí a gente obtém uma resposta melhor. E veja que é justamente a população de maior risco, que é a população idosa, ela foi quase em todo o Brasil vacinada com a Coronavac. Agora eu vou colocar uma pergunta aqui que eu não sei se a resposta é simples ou se há possibilidade, doutor Calil. É que exatamente, acho que foi até a intenção de ontem do senador Eduardo Girão, né, de um ataque ao governo do estado de São Paulo. Mas a gente pode dizer que as outras vacinas são melhores que a Coronavac, baseado nessa curva que o senhor descreveu agora há pouco? Bom, em primeiro lugar, eu vou dar uma resposta técnica. Eu não gosto de misturar a ciência com a política. E, infelizmente, a coisa está indo de tal forma que muitos colegas meus eu vejo que dão respostas políticas, porque são a favor de A contra B ou a favor de B contra A. Então, o que a gente sabe é que a vacina, ela nos testes clínicos, ela deu uma eficácia pior do que as outras, né? Como a Pfizer, por exemplo. Agora, nós temos que ver a efetividade dela, ou seja, na vida real, se ela vai proteger as pessoas de ter a doença ou se vai proteger as pessoas de ter a doença grave ou inclusive mortes. Porque a gente tem ouvido falar aí de casos de pessoas que tomaram as 2 doses de Coronavac, que tiveram a doença grave e alguns mortos. Mas nós sempre temos o viés, por sermos médicos, de sempre saber os casos mais complicados. Agora fica difícil de dizer, bom, ela é pior. Eu diria para você que a tecnologia de vacina inativada, ela é uma tecnologia já ultrapassada. As vacinas mais modernas são de outro tipo. Você veja que só a China e a Índia que desenvolveram vacinas inativadas. O resto do mundo ocidental desenvolvido está desenvolvendo outros tipos de vacinas, seja com vetor viral, seja o que a gente chama de subunidade, que é a proteína aí com adjuvante, ou seja, as vacinas de RNA da Pfizer, Moderna e outros que estão a caminho.
Deixa eu agradecer o médico imunologista, Dr. Jorge Calil, trazendo informações aqui, análises sobre essa eficácia das vacinas e também, infelizmente, sobre a morte de Nelson Sargento. Doutor, muito obrigada pela participação e até mais. Obrigado, Carlos. Obrigado, Nelson. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Um abraço ao senhor. Sempre muito gentil nos atender aqui o doutor Jorge Calil, que é uma autoridade nessa questão. Veja que ele até deixou bem claro isso, né? Defendo a ciência, não a política. Então ele trouxe aí essa resposta, que é uma grande dúvida que hoje paira entre todos, né? Que vacina tomar, né? Porque a gente também, na verdade, quando a gente fala de vacina da gripe, por exemplo, você sabe que vacina da gripe você já tomou? A marca dela? Não tenho a menor ideia. Exatamente, não Só sabe. virou sommelier de vacina, Nelson. Olha, nos Estados Unidos, senadores republicanos